Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas aí, César, por que a gente tá falando de Oracle no meio desse banco de dados, já que Oracle sequer rodava direito no microcomputador? Mais ou menos ali por 86, 87, quando a Microsoft começou a olhar com um olho grande pro mercado das workstations e dos minicomputadores, principalmente a partir dos avanços da Intel nos chips, que é coisa que não parece, mas se a gente for parar no final das contas, o avanço da Intel em termos de chip, do 286, do 386 na verdade, até o Pentium Pro, num espaço de tempo relativamente pequeno, a Intel fez avanços espetaculares em termos de potência, de processamento. Isso a gente tem que reconhecer. Foi um período enorme de avanço da Intel. Em um curto espaço de tempo. E aí, curto espaço de tempo. E a Microsoft começou a olhar, olho grande, mercado das workstations, querendo acessível. Olha, eu queria ter um mercado desse. Pro mercado mini computadores. Porque workstation, mini computador, é o mercado não só de grandes, era o mercado que a margem de lucro era maior. Sim, mas o que era maior, você tinha clientes mais cativos. Exatamente. O cara de grande volume, né? Porque o cara não compraria compraria de 50. É um mercado que um cliente faria volumes enormes dos vendedores de computadores, tanto software e tal. E óbvio, né? Alguém pensou, não, vamos exportar o Oracle mini computadores. Onde quem mandava era... Não, Oracle não. O DBase. Não, na verdade sim. Não, o Oracle já rodava mini computadores. Já, assim, a Oracle mandava nos computadores. Mandava no mini e se metia no mainframe. E a Aston Tate e a Microsoft portar o DBase para os computadores. Na verdade, sim, teve a parceria da Aston Tate com a Microsoft com o SQL Server, né? Já assim, vamos no mundo dos servidores. Acho que a Aston Tate, nessa onda de vamos no mundo dos servidores, vou também me engraçar. Vamos portar o DBase para mini computadores. Posso fazer um parênteses? Oi. Mesmo a Oracle ainda não fazendo para microcomputadores, eu me lembro que eles já gastavam em revistas uma grana considerável para apresentar produto para os minis. Eles já faziam propagandas homéricas de 2 páginas, revistas americanas, na PC Magazine. Mesmo nessas revistas já faziam propagandas. Assim, a Oracle, ela era notória por distribuir um software extremamente bugado. A versão de PC, a versão de DOS do Oracle era mais bugada ainda, era o bug de todos os bugs. Idiotas! Porém, eles eram muito bons... Era o DBase 4 piorado, né? Eles eram muito bons em propaganda. O investimento em propaganda era muito alto. E aí, né, a Aston Tate lá, achando que já domina o mercado de mini computadores, eu vou dominar o mercado dos computadores também, vou portar o DBase 3 para os mini computadores e vou me dar bem. Cláudia, senta lá. Não. Foi bem assim. Isso que aconteceu, né? Desencadeou uma guerra velada, talvez, ou pública, entre as duas empresas. A Oracle começou a investir no desenvolvimento do Oracle para DOS maciçamente. Vendia o bicho a $50. Se der 10 conto, eles dão 2, inclusive. Tinha propaganda do tipo, pra que você vai comprar um biplano, no caso da Aston Tate, né? Você pode ter um avião a jato, e por aí vai. E naquela história de todo castigo pra correr pouco, né? Isso aconteceu justamente naquela mesma época. A Aston Tate estava apanhando o DBase 4, deu processo com a Foxbase e por aí vai. Ou seja, foram os outros cravos no caixão da Aston Tate. Era muita pancada ao mesmo tempo. E a Aston Tate fez um clássico erro de abrir mais uma frente de batalha ainda por cima. Olha só. Na verdade, sim. Todo mundo fazendo o mesmo. Acho que ela processou a Oracle, né? Foi, ao mesmo tempo, ela processada pela Oracle e ela processou a Fox. Pra ver o nível como tava as coisas. O foco contra do Foxbase. Não a Fox no estúdio. Poderia também, né? Larry Ellison processaria a Fox.
Não fez a minha biografia, vou forçar a Fox. Larry Ellison pegaria um dos aviões caça-jato dele e bombardearia a Fox. Não, mas na época acho que ele não tinha. Ele ainda não tinha. Não, acho que ele já tinha o americano, ele não tinha o MiG. O MiG ele comprou depois por volta do. Acho que depois de 91, 92. Ah, ele tem MiG agora? É. Que legal. Sim. Algumas pessoas compram um chaveiro do Pokémon, outras compram um MiG. A grana, né? Tem gente que coleciona micros antigos, tipo nós. Ele coleciona jatos antigos. Sim. Não, pior, jatos novos. E não coleciona, ele Cara, usa. não me faça me sentir mais insignificante do que eu sou. Morou! O João, ele não coleciona, ele usa, inclusive. Ele tem problemas com a Força Aérea Norte-Americana quando ele resolve passear. Agora ele tá mais velhinho, ele não faz isso. Porque velho achei o F-117. Exatamente. Pra dizer que o mundo não foi só Clipper, DBase e Oracle, né? Existiam outras empresas que faziam outros sistemas. E vamos pegar aqui só pra ter um exemplo, que vamos chamar assim os patinhos feios. Eles orbitavam, eram literalmente um mercado de nicho, como por exemplo Clarion, DataEasy, RBase, o próprio Dataflex ainda usa até hoje. Meu Deus! Mas a gente vai falar do... Tá vivo o Dataflex? Sim, ainda tem uns sistemas perdidos de Dataflex aqui, ninguém sabe manter, consertar e portar, então mantém vivo pra ir torce pra não parar de funcionar. Espero que não seja nenhum sistema em um tipo de aplicação vital. Assim esperamos. Vamos falar de um específico que é o Paradox. Acho que o Juan deve ter usado o Paradox também. Não usei. Infelizmente não usei. Tem nome de super-herói? Foi desenvolvido em 85 pela ANSA Software, mas ele foi comprado logo em seguida pela Borland, em 87, e acabou virando, junto com o Foxbase, outra das pedras no sapato da Stone Age. Ele tinha um recurso interessante. Ei, César, eu acho que o Paradox ele era tipo o Access para DOS. O Query by Example o Query by Example é basicamente uma construção visual de queries. Ele tinha uma linguagem... Nome de super-herói não, nome de super-vilão. Paradox. Eu acho que tinha duas coisas. Além da Query by Example, tinha também a gravação de macro, gravação de comando de teclado. A linguagem de programação... Que era uma coisa que facilitava muito, particularmente situações que você precisasse de algum programa que executasse uma série de comandos sem a intervenção do operador. A linguagem de programação, a tal da PAL, não é PAL de pedaço de madeira, nem PAL de PAL-M ou PAL-N, ela era literalmente um meio do caminho entre uma linguagem de programação e uma linguagem de macros. Ela não era necessariamente uma linguagem explicitamente de macro, nem também uma linguagem explicitamente descritiva, procedural. E tinha uma interface de menu no estilo que a Borland depois usou no 4. E no caso do DOS, que era muito importante, ele utilizava a memória do sistema. Ele sabia ultrapassar o limite dos 140K. MS. Aliás, eu lembro, eu li isso, Paradox, as versões de DOS, você não consegue rodar em máquinas virtuais direito ainda. Porque o jeito como ele acessa a memória, as máquinas virtuais não entendem direito. E aí, vai encarar? Funciona na física. Eu imagino que programas como Paradox, você vai ter que rodar em emuladores específicos. Tipo, eu não tô falando nem de DOSBox ou DOSEMU. Eu tô pensando em coisas tipo de PC mesmo. Box. Provavelmente você vai precisar aí de alguma coisa mais específica pra rodar esse programa que utilizava magias negras do operacional. Ou então um QEMU bastante customizado. O que na prática você vai usar um box da vida ou então um emulador de PC100. Ou você compra um XT único no Mercado Livre pra rodar o Paradox. Pessoas que trabalham em emulação em monitores de máquina virtual, usem esse programa como uma oportunidade para melhorar a qualidade dos seus emuladores e dos seus monitores de máquina virtual. E torçam pro programa rodar. Assim, vamos falar de outros micros clássicos, não necessariamente de PC velho? Vamos lá. Tirando a parte do CPM, né, que já estava disponível o DBase 2, o DBase 2 também foi portado para tudo que tinha CPM, foi portado também para os Apple II, caso você tivesse a Soft Card, né? O Apple II não rodava no MSX sem ser CPM? Não foi rodado para rodar no MSX2? A princípio, as System Calls de CPM são um subset das System Calls de MSX2, então, corrijam se eu estiver enganado, qualquer programa de CPM roda no MSX2, no MS... Não roda. Ele não é um clone de CPM. Ele nem sequer é um subset do CPM. Ele tem grande parte das bibliotecas implementadas, porém ele não implementa algumas delas. Algumas implementações de porta serial do MSX2 não tem no CPM, não estão implementadas, e funções, assim, já pesquisei isso uma vez, só para meditar o valor exato aqui, funções acima da função, aí quase caiu perdido. Funções da Write Sector, que é 30 em hexa, o MSX2 não implementa. Você tem que adaptar o software. Não, da B2 do MSX. Então, se é Sector, não é B2. Sector é coisa de disco. Não, a última função do CPM que a MS-DOS implementa é a 30 em hexa.
30H, que é a que grava setores. Mesmo assim, essas funções não estão lá 100% não, tá? A Microsoft não fez um bom trabalho. As funções do CPM, a partir do 31 hexa, não estão implementadas no MS-DOS. Tem função tipo, tem uma caixa 41, que a função dela é em hexa, que a função dela é converter uma string de minúscula para maiúscula. O MS-DOS não implementa essa função. Então, mas eu me lembro que parece que ele foi portado. Ele foi portado pra rodar direto pro MS-DOS. Sim, eu tinha ele. Pirata, mas tinha ele. Ele era vendido no Brasil. Também. Ele era vendido no Brasil pela Cybertron. Dizia ser licenciado pela da Stone Tate. Mas acho que ninguém nunca perguntou. Eles alegavam. Eu acho que era, porque eles tanto vendiam com manual, com não sei o que lá, e também vendiam o Supercalc. Mas Se não me engano, acho que o WorldStar também. Ou seja, o Office era oficial. Pacote Office do MSX. Se eu não me engano, eles foram portados na Europa. Era uma update da Europa, alguma subsidiária, eu sei que uma empresa da Holanda portou o Pascal pra Borland. Eu acho que eles também... acho que fizeram esse trabalho por lá também. Exatamente. Nossa, eu ia dizer alguma coisa. Eu me lembro que a ASCII japonesa vendia esse pacote com esses programas e tava lá sobre licença da Stone Tate e de uma outra empresa lá, empresa blá blá blá. Não, eu só queria prosseguir com a pauta, eu fiquei curioso com esse MT-Base. Tá bom, vamos seguir adiante, hein? Isso, vamos. Enfim, tínhamos esquecido, mas The Base pra MSX sem ser CPM. O título que eu coloquei aqui, sim, o The Base 1080 roda num CPM de MSX, mas também tem o The Base 2 portado para MSX-DOS. MSX-DOS. Isso. E já que estamos falando de MSX-DOS, estamos há 5 horas falando de MSX aqui, esse link aqui é para você. E tem versões aí. Voltando a falar de MSX e de banco de dados, MT-Base é japonês, né? É holandês. Holandês, E que eu tô listando o MT-Base aqui, primeiro que ele foi vendido no Brasil pela Char com o nome de Hot Data. E segundo, que é o seguinte, ele acho que é o único programa de MSX que eu conheço que usa aquelas expansões de 64K. Isso, tanto é que a propaganda era escrito 64K em letras garrafais, ocupando quase a página inteira. E assim, permitia que você usasse, por exemplo, banco de dados em RAM num MSX ocupando 128K. O link que eu mandei pro aí pode ir pro show notes, é um post que eu fiz no meu blog, que eu tô brincando de emular HB 4100, que é uma expansão de RAM, e eu coloquei o Hot Data com 512K. No emulador, eu não tanto expansão assim. E o bicho suportou, ele entendeu 512K. Ou seja, a rotina de detecção de expansão de RAM funciona legal. Sem mapper. Não é mapper, são cartuchos de 64K, e você tem que colocar, você põe um cartucho, você fica com 128K. Você põe 2 cartuchos, você vai ficar com 192, e assim sucessivamente. Falando em mapper, tem um que na MSX Magazine sempre tem propaganda, nunca usei, se alguém usou, MSX Base. Esse eu não conheço. Esse é japonês, esse é da ASCII, tem propaganda da MSX Magazine da vida. Eu vou ter que pesquisar, porque o Google me manda daí pro MSX Basic. De Base pra Basic é parecido. É a dislexia. Dá um pulo no archive.org, procura na MSX Magazine das 1990 pra frente. 1989 acho que já tem, já. E você vê uma propaganda no meio da revista MSX Base. Mas posso falar de um que eu conheço? Pode. O que eu achava legal, apesar dos pesares, e foi um programa feito pela High-Tech Softworks, aquela empresa que deu ao Zorax, agora o Excelência, pela mãe dos programadores. Chega. Não que elas morreram, porque elas foram xingadas a exaustão. Até hoje, que é o Professional Data Drive. Ele foi escrito em Turbo Pascal, né? Ele é um programa legalzinho de banco de dados, tem uma interface gráfica meio que estilo de Amiga, porque eles queriam acostumar o pessoal a entender a interface gráfica do Amiga. Você quer dizer o Workbench? Por que até isso, hein? Não sei. Toda essa massificação. Não sei, até uma interface gráfica no estilo, o estilo tá entre aspas, porque os caras eles fizeram umas gambiarras pra estar no estilo. E meio desnecessário. É um programa interessante, vale a pena ser não usar expansão nenhuma, né? Não, direto disco. Certo. Que é uma pena. Faltou lá os caras estudar pra usar Mega RAM. Exato. Ainda tem essa interface gráfica, então devia consumir muita memória, devia ficar muita memória pra guardar os dados. Ele é um pouquinho lento por conta disso. Aliás, já que estão falando de MSX, oi, Ricardo. Oi, cheguei. Invocamos o Ricardo. Vocês querem saber realmente a minha opinião, o motivo pelo que eles fizeram tanto com a cara do Amiga? Pra acostumar os usuários a usar Amiga? Por que isso? Porque o contrabandeava Amiga. Esse não era detalhe. Um trenzinho. Claro que isso aí não vai sair no áudio.
Mas enfim. Isso aí você chegar só pra polemizar. Cara, não dá pra botar isso no áudio. E sem polemizar, eu acho que também era o eto da época. O visual Amiga, eu acho que acabou influenciando, particularmente no Brasil, onde na verdade a Amiga foi o primeiro computador facilmente encontrável com interface gráfica. Então eu acho que acabou influenciando no Brasil. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, na verdade, quando o visual do Mac influenciou muito mais. Exato, lá tinha Mac mais acessível. Aqui foi o Amiga, exatamente. Já que a gente começou a falar de Mac aí, o Apple II, além do DBase 2, que você poderia rodar com 70 CPM, ele tinha um banco de dados integrado dentro do Apple Works e um cara que eu só consegui achar referência chamado Omnius, mas eu não achei informação nenhuma. Oi, olha que teve 3 versões. Essa é a única informação que tem. Vocês tinham falado do Data Retriever pra aí, Fala um pouquinho sobre ele. Aproveita aí. Cara, eu tinha uma cópia, achava ele bem legal. Ele é simplesinho pra fazer catalogar coisas, sim. O produto do Vitor gosta, achei ele bem legal, a interface pesada, a interface gráfica pra fazer em Screen 2, né? Podendo ter feito em Screen 0, ficaria mais eficiente pra trabalhar. Mas também era porque as pessoas acreditavam, porque o Screen 2 era a salvação pra fazer coisa gráfica no MSX1. Também tem essa. E a velha dificuldade do pessoal pensar que, a gente podia pensar coisa pra MSX2. Não vamos. É o que até, por exemplo, tempo discutiu-se na lista. O pessoal falando do tipo, mas tinha que ter priorizado, fazer as coisas, priorizar pra MSX1, pegar MSX2, não sei o que. Lembrar, gente, a maioria da pessoa que comprava MSX2, dada a propaganda e o vácuo da época, comprar pra jogar. Ponto. Fim da história. O cara não tava nem aí se tinha 80 colunas, se tinha vários modos gráficos. Até porque o cara ligava na televisão, não dava pra ter 80 colunas sem ele ficar cego. Pois é, e quantos aqui já ouviram falar, não vou nem falar que compraram, viram falar do digitalizador pro MSX2 brasileiro? Eu cheguei a ver um. Você. Não, ele era super digitalizador. E acabou. Não, eles seriam uma ferramenta muito mais interessante se estivesse usando a potencialidade do MSX2, usar gráfico, poder usar, teria ficado bem mais rápido, ter usado Maper. Parece que teve o G-Lock também nacional. O G-Lock eu tive em mãos. Ele tinha um outro VDP. Mas o problema, por exemplo, não, o Márcio. Nem ele. O Márcio teve, ele que levou lá em casa. Tá, desculpa. Eu não sabia desse detalhe. O Márcio ter não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que isso passou pela mão dele e de alguma forma meio trágica e no mínimo engraçada saiu da mão dele. Teve o seu fim, tá bom. Vamos lembrar que ele trabalhava em Pirato House, então ele tinha acesso às coisas fácil. Você ele também, Giovanni, ao contrário de nós pobres mortais. Não, eu trabalhei na Pirato House de fim de carreira. Eles só tinham um disquete ali lá. Eles literalmente venderam o drive pra pagar as contas. Bom, mesmo assim vocês tinham mais acesso do que nós pobres mortais. Podíamos copiar o disquete de graça e levar pra casa. Exatamente. Se eles não tivessem o drive, né? Leve o drive. Mas voltando ainda, agora chega de fazer MSX, começou a falar de Apple II, né? Vamos continuar falando de Apple II. O GS, ele tem um banco de dados bonitinho, quem gosta de programa de banco de dados, chamado List Plus, distribuído por uma empresa que realmente tem toda a experiência, expertise e know-how pra vender banco de dados. E ele tá sendo sarcástico aí. Bem lembrado. Activision, beleza. GG pra eles. Editor gráfico e empresa de jogo, eu até compreendo. Deluxe Paint pela Electronic Arts, o Graphic Saurus pela Bit 2. Eles usavam. Que é ferramenta pra desenvolver jogo. Agora, áudio também compreendo. Agora, banco de dados. Mas eu tenho a impressão que nessa época, que a também era distribuidora software de terceiro. Ela não apenas vendia o dela, mas ela também distribuía software de terceiro. Sim, eu tô imaginando. Até o logo dela na caixa. Agora você publica de produtora de família, banco de dados, caraca. Inclusive, só pra tirar uma dúvida aqui, eu acho que essa época era a época que ela mudou o nome pra Mediagenic. Mediagenic. Não é Audiogenic, não? Não, Mediagenic. 87, 88, que é a época que ela muda o nome pra Mediagenic, porque ela passa a vender coisas que não são apenas videogame. Se eu não me engano, na Europa, a Activision tinha uma subsidiária chamada Audiogenic, se eu não me engano. Não, na Inglaterra era Electric Dream, né? Todo mundo sabia que era Activision. Todo mundo sabia. Ela achava que enganava as pessoas. Só pra complementar, com o List Plus de 87, e vamos ser sinceros, eu acho que ele era bem pesado pra época. Ele foi desenvolvido pelo Dominique Filippini, nome legal, por sinal. Ele exigia 768K de RAM.
podemos dizer que a aplicação de Apple IIgs que mais consome memória? É uma delas. Pra época, 750 de RAM 87 é coisa pra caramba. é coisa pra caramba. Será ele que na época que o 2GS ainda vinha com 256, né? De padrão. Caraca. Ainda na lista de softwares curiosos, existe um cara que foi muito falado no Brasil na época que as aplicações estavam migrando para Windows. Acho que algumas empresas compraram e usaram. Já é antigo, né? Ele teve versão para Commodore 64, lá em 83, e também tinha a versão corrente para Amiga, que é o Super Base. Esse aí eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheci no Amiga. É? Porque, se eu não me engano, era aqueles pacotinhos da PCI que devia ver no micro e eles vendiam a parte. Ele saiu Tinha para no Amiga. Super Base também. É o Super Base 4, da versão para Amiga em 91. Às vezes também lançaram para Windows em 91 e em 88 para Atari ST. Também teve versão para Apple II, Commodore Plus, como Amiga é de 85. Também teve o Commodore 128, Atari ST, PC rodando Gen, Commodore CBM 2, o filho do Pet. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet. Petinho. Nossa, ele é velho mesmo. Petinho. Ele começa em 33. Ele ainda é desenvolvido, tá? Atualmente ele tá na versão 2016, quer dizer, Super Base NG 2.2. Não sei o que significa NG. Next Generation. Talvez. Ninguém é tracker lá. Já estouramos nossa cota de Star Trek pro DBase 2. Ó, que o teu Vulcan, a Next Generation não está nada. Daqui a pouco vai ter a Super Base DS9. A última versão pra Amiga, hein, João? É o Super Base 4 Pro, que é de 2000. Olha aí, saiu bem. E hoje em Bem dia tá apesar saindo. das luzes mesmo. E hoje em dia tá saindo pra que plataforma? Windows. PC, só. Vamos ver aqui. Fazer o que, né? Eu tô na página dos caras aqui, o Super Base. Ele tem um chinês num flipchart. Em resumo, já sabemos quem é o novo dono, né? Mas voltando Não. ainda no... Não, ele tem cara de Stockfold. Ele tem cara de Stockfold. Não sei. Porque nós fotos compraram, né? Ainda no Amiga, ele tem um outro cara chamado Xbase, que também é da Alguma época. relação do Xbase do Mac? Não sei. E o curioso, o MuiBase, que é um software recente. Recente? Se você for em muibase.sourceforge, de Mui é aquela interface, aquele toolkit gráfico do... Código aberto. É aquele toolkit gráfico do Workbench, né? A Mui. Pra você saber. Ele tem versão pra Windows, Mac, Linux e Amiga. Tá no site. Cara, surpreendente. Considerando que para amigo clássico não é um tipo de aplicação que o pessoal costuma fazer para amigo clássico. Os caras continuam fazendo para... Mas também são aqueles Amiga Mega Blaster, né? Amiga. Tá. Não é o Amiga clássico. Não. Amiga rodando Aros e tem o MuiBase pra Amiga, inclusive versão aqui. Teria que ler o manual. Não é o MuiBase. Não é Amiga 030, 040, não. Talvez seja, que não deu pra achar aqui. Instalando o MuiBase na Amiga. O MuiBase para Amiga roda em qualquer Amiga OS a partir de 3.0 e exige um 68020 ou melhor. Então ele é para Amiga clássico. Então roda no Amiga 1200. Roda. Caramba! A versão 3.8, você que tem a versão 3.8 MUI e pelo menos 4 MB de RAM e 10 MB de HD livre. O meu 1200 roda ele pé nas costas. O meu tem um 030 de 40 e 16 de RAM. O binário de M68K, ele roda em UAE, roda no MorphOS, roda no Amiga OS 4. E pra PowerPC, tem pra MorphOS e tem pra Amiga OS 4. O Aros tá disparado. Caramba! É o MuiBase 3.3. Tá aí, você que quer usar seu Amiga nos dias de hoje E acha que não tem um banco de dados, olha aí. É aquele negócio, use seu próprio Amiga pra catalogar os seus disquetes, os seus CDs que tralha de Amiga. Isso. Qual a sua coleção? Catalogue os seus mods e seus seed. Inception de Amiga. Exatamente. Usar Amiga pra catalogar coisas Amiga. Sim. Assim, vamos agora, já que a gente tá falando de Amiga, vamos falar do Atari ST. Vamos falar da concorrência. Eu lembrei ainda há pouco, não sei se eu lembrei ainda há pouco, eu tô preguiça de voltar o áudio pra verificar se eu falei do Apple Works, também tem um modo de banco de dados, mas sistema integrado, eu vou falar no outro dia. O Atari ST também tinha o Atari Works, que tinha o integrado de banco de dados, mas o que eu achei muito legal do ST é o DBMan 5. Ele é um clone de DBase 3, inclusive modo programado e modo interativo pro Atari ST. Olha aí. Que doido, muito interessante, porque o DBase 3 Plus, vocês devem ter falado, né? O DBase 3 Plus dominou o mercado durante um tempo, né? O link do Atari Mania tem propaganda. O cara fala o poder do DBase 3 no seu Atari ST. Nossa. Aliás, o
anúncio de página inteira aqui, tô vendo. Aliás, alguém tem mais um comentário de programas de banco de dados clássicos aí? Eu tentei procurar, eu achei referência, mas assim, eu não encontrei informação nenhuma de um programa. Eu só vou perguntar. Rapidinho, João. De um programa pro RISC-OS, né? Os soldados Arquimedes, lá na Inglaterra, chamado Skiro. Mas quem disse que eu achei informação sobre esse troço? Esquilo? Nossa. Bem, a única coisa que eu poderia acrescentar foi que do Pascal havia um conjunto de bibliotecas do Pascal feito pela própria Borland para trabalhar com as relações a banco de dados. Então, DBF? Não DBF, mas você podia mais trabalhar com estruturas de banco de dados. Então tinha a Turbo Database Toolbox, aí entra a parte de programação, trabalhar com estruturas de árvore binária. Lembrar que quem já programou em Pascal sabe, Pascal é uma linguagem muito legal de programar quando você não usa ponteiro. Quando você resolve usar ponteiro no Pascal, sai de baixo, para sentar e chorar. Mas existia a Database Toolbox da própria Borland, que tinha junto, isso é Pascal 2 e 3, justamente com umas bibliotecas, código-fonte, obviamente na época não havia as Unity tinha coisa do TP4 para frente, mas já tinha estruturas para facilitar para você estudar, trabalhar com banco de dados. Era a única coisa extra que eu me lembro que poderia. Eu tenho essas bibliotecas perdidas em um canto, aqui numa pasta que deve ter. Eu acho que em algum momento do Pascal, eu acho que pelo menos a partir do 7, que ainda era DOS? Todos foram DOS, até o Borland Pascal foi DOS, aí quando eles disputaram o Delphi. O 7 é um dos últimos. O 7 ele tinha uma Unity pra DBF. Acho que tinha pra DBF e tinha pra usar, acho que já comercializavam o Firebase e também o Paradox, que era um deles. Sim. Fazer a pergunta pro Ricardo, eu falei mais cedo, antes de você chegar, do MSX Base, que tem propaganda lá na MSX Magazine, que é banco de dados japonês, que inclusive usa Maper. Você conhece ele, Ricardo? Cara, tirando que a gente já tá na pauta aí, que depois era o MT Base que acabou virando o Hot Data, que eu me lembro, a gente tinha alguma coisa dentro do pacote do MSX View, banco de dados, e aí softwares integrados no Raw Note, né? Tinha alguma coisa. Eu acho que eu cheguei a usar o Raw Note, ele não tinha, ele... Não assim, tinha a coisa mais próxima de banco de dados que tinha no Raw Note e no MSX View, se não falar em memória, são os programas de planilha. Não tinha banco de dados neles? Não. Cara, MSX Base eu não tô lembrando. MSX Base, eu vi propaganda na MSX Magazine. E usava... MSX Magazine de 89 e 90 aparece, é da ASCII. E ele usava a Maper, né? Usa Maper. Ou seja, quanto mais Maper, melhor. Tá vendo? Pra quem ainda... Maper é melhor. Tá vendo? Quem fica reclamando, falando coisa de Maper aí, tá vendo? Ó, MSX2, tá? Pega o exemplo do Hot Data, né? Você pode botar 512K de RAM no seu MSX, o Hot Data reconhece. Você começa a ver que o bichinho começa a ficar lento, mas ele consegue gerenciar toda essa memória. Mas o problema é que o Hot Data é pra MSX1. É que o MSX Generation ele é mais focado em jogo. Sim. MSX Generation é muito incompleto uma série de coisas. Sim, tô tentando procurar o MSX Base aqui e a forma como eles catalogaram... a forma como eles fazem o catálogo das entradas, dos itens do MSX Generation, foi feito exclusivamente para jogo. Tem publisher, Sim. tem... Assim, o aplicativo fica um saco cadastrar. Ele parece o Lemon Amiga, mais desorganizado. Eu vou dizer pra vocês o que eu tenho aqui. Eu mantenho material de MSX aqui. O que eu tenho de banco de dados aqui? De MSX em particular. Tenho o DBase 2.41. Tem 2 DBases aqui. Tem um DBData, que é o nome da pasta. Acho que a Microsoft tinha um banco de dados. Será que é DBData? MSX Base? DBData é um clone do MT Basic da ASCII. Já. Não. Esse não. Ele usa Maper. Tá. Tem um da Sony, que é o Hitbit DA, que é só um binário de base. Hot Data, MS Base. Tô falando do exemplo que eu tenho aqui. E deve ser maravilhoso. Japanese MSX White. Tem o PC File, ele é de CPM. Professional Data Retrieve. Você já falou MSX Datapack? Eu tenho uma imagem de disquete aqui que é o T-Maker. Ô, Ricardo, você já chegou a falar do Datapack? O Datapack é... Não, Datapack é documentação. É documentação? É por causa que ele veio com disco, aí eu meio jogo. Não, e um conversor que eu achei aqui de CPM para converter banco de dados de DBase 2 para DBase para PC. É o que eu tenho aqui. É porque, assim, os meus cartões CF para usar na MSX, CF, SD, tem uma pasta que ninguém usa, chamada apps, de aplicativo. Então tá lá, DTP, mantém os aplicativos lá. Tinha organizado isso há um tempão atrás. Até por uma questão agora de pesquisa, né? Questão histórica, né, pô? Mesmo que você não vá usar, fazer banco de dados no MSX... você vai sim, você vai pegar seu MSX1, seu gravador de fita cassete, fazer sua tese de mestrado em MSX Write. Eu vou usar o banco de dados, eu vou fazer um Inception de MSX, usar o banco de dados no MSX pra poder cadastrar. Pra catalogar suas coisas de MSX, catalogar seus programas, cara, suas 15 mil músicas. Parênteses, a gente vai fazer isso. Só pela zoeira. Tô de sacanagem. Tá bom,
Bom, vocês fazem o de MS, eu vou fazer o de MS1000. Olha, eu vou falar uma coisa. Você vai ter que escrever. Você é muito guerreiro. Porque uma coisa é o Ricardo tendo um Turbo R, usando então de um cartão CF, né? Pra gravar as paradas. Outra coisa é você do MC1000 gravando e sabe-se lá o que, né? Eu vou usar a linha data, vai ser dentro do programa, tá rápido. É, mas tu vai gravar com aonde? No cassete. Boa sorte. Boa noite, boa sorte. Começamos esse programa falando de gente que gravava. Ei, João, não se esqueça que começamos esse episódio falando de bancos de dados que é gravado em fita cassete. Depois de todo esse gigantesco parênteses aqui, a gente volta agora no declínio padrão X-Base. Né, César? Foi inevitável decorrente da falta de visão da State, seria bom manter o padrão, e o resto da evolução do mercado, principalmente uma tal de Microsoft comendo nas beiradas. Eu acho que ocorreram duas coisas. A primeira, assim, a Stone Tate dormiu no ponto. E segundo, eu acho que a partir do momento em que a potência do PC começou a ficar mais próxima da potência dos minicomputadores, das workstations, e começou a ficar efetivamente viável você ter um PC com servidor, né? Eu acho que ocorreram aí duas coisas, no caso. A primeira passou a ser viável você utilizar um banco de dados maior, um banco de dados SQL, para guardar banco de dados da empresa. Não, a tal da adoção do modelo cliente-servidor começa, acho que mais ou menos a partir da segunda metade da década de 90. Acho que isso já começa Qual é o primeiro que começa a ter isso mais pra amigo? Paradoxo ainda não, né? Não. Todos esses são standalone. Os bancos de dados... O primeiro a rigor foi, se for olhar em termos históricos, foi o Access. Não, mas cliente-servidor? Chegava nas massas... Assim. Porque como o Access também podia ser utilizado como front-end de um banco de dados servidor, e aí eu acho que foi uma jogada muito interessante da Microsoft, que acabou, de certa maneira, mudando a lógica do mercado de banco de dados. Então o que acontecia? De repente, aquele sisteminha em DBase que rodava lá e que era o coração dado, sei lá, o controle de estoque. Coisa básica, controle de estoque. Tava lá, que era uma maquinazinha que rodava lá perdido, almoxarifado, um DBase, e esse DBase também tinha um clipper. Depois César, ao qual já perdemos 3 estagiários mandando ele pra fazer backup de caixa de disquete. E aí, esse sisteminha em clipper e tal, de repente passou a ter uma oportunidade de também e aí eu volto a repetir, uma coisa que a gente tem que parar e lembrar sempre, final dos anos 80 até o Pentium Pro, foi uma época que a Intel, ela tava em sexta marcha no desenvolvimento hardware, no desenvolvimento do chip. Tava em sexta, descendo ladeira. Os ganhos de processamento foram absurdos. Você contar 386, 486, Pentium Pro, de certa maneira, assim, foram 4 períodos que nunca mais você tinha tão cedo. E não só Intel. Mas então o que aconteceu? De repente passou a valer a pena na hora de trocar, porque a máquina estava velha, enfim, a máquina já não compensava mais de ficar trocando placa. Você de repente pegava isso, passava pro sistema maior, porque o financeiro da empresa descobriu aquele sisteminha. Que também. A máquina quebrava. Já integraram também, né? Já. Assim, a máquina de sisteminha de controle de estoque quebrava, como isso era um problema porque parava a empresa, automaticamente quem descobria? O presidente da empresa e o diretor financeiro. E aí a coisa mudava de conversa. De repente, lá na frente, na hora de trocar, eles trocavam por um sistema centralizado, quando os CPDs começam a descer para as empresas, na época não era CPD, e aí de repente o cara podia colocar uma máquina mais parruda com banco de dados SQL, que já na época SQL era o futuro. Temos que ter uma coisa com SQL, e o Access de front-end para as máquinas Windows desktop de quem precisasse usar. No front-end isso eu acho de navegação para consultar a base, até uma pequena aplicação lá dentro. Nessa época acho que você tinha o Oracle Database já em versão para PCs, que rodava em Network até. Você tinha bancos como o Ingress, que depois veio se transformar no Postgres, e tinha outros. Tem caras que a gente não citou aqui, como é o Adabase, né? Não citamos o Adabase. O Adabase da Natural, né? Natural AG. É natural que era da IBM. Ela teve tanto um banco em árvore quanto um banco relacional. Apenas um comentário, 2 coisinhas que eu me lembrei. Uma vez, vocês citaram o malfadado do Access, uma vez na configuração das máquinas lá do trabalho... Pausa, tire as crianças do carro, né? Oh my God. Não é coisa simples. A gente configurando assim, o Access com banco de dados, ele é uma pouca vergonha. Infelizmente tem coisas no meu local de trabalho, nós estamos numa escola que tem de 4.000 alunos, e tem coisas que por conta da interface ser fácil, o pessoal que não conhece nada de programação resolve fazer no Access. Aí tem eu tenho um banco de dados salvo no meu servidor de um pouco mais de 2 GB arquivado, com informações de alunos. De vez em quando o Access dá pau e perde o banco, eu tenho que fornecer o banco de novo. Backup do banco. Um backup feito no meu servidor por conta disso.
Uma vez eu preparando a imagem de instalação da escola, e aí eu fui configurando, e eu sou tanto quanto metódico para configurar inclusive a pastinha lá, programas, aí tá lá, escritório, aplicativo de escritório, tá lá o Office, LibreOffice, tudo lá dentro. Tá lá. Banco de dados, tinha soluções de banco de dados, eu peguei e movi o Access pra lá. Aí falei, cadê banco de dados? As pessoas de banco de dados vieram brigar comigo. Isso aí não é banco de dados, por favor, isso é um gerador de tabelas. Tira essa porcaria da área de banco de dados, tá sujando. Deixa lá em aplicativo de história. E a outra curiosidade que eu me lembrei é o seguinte, eu não lembro se chegaram a falar de um banco de dados uma coisa pra TRS-80. Tirando DBase 2, Deve ter sido o DBase 2. A Fundação de Apoio à Escola Técnica Rio de Janeiro, a FATEC, até o ano de 2000, 2001, todo o almoxarifado central era gerenciado um CP500, old school, era um CP500, que até o ano 2000, era um CP500 que gerenciava todo o conteúdo do almoxarifado da FATEC. Eu não sei se já eram placas CPM ou coisa do tipo. nesse momento, em César, nós falamos que algumas pessoas verteriam lágrimas de emoção, né? Quando falamos do Glipper, agora nós temos o nosso colega Cláudio Piccolo também vertendo suas lágrimas pela citação de um uso tão longevo do CP500, amado. Pois é, quando eu soube, me falaram que foi até 2000 que ele foi usado para fazer o gerenciamento da fundação. Só a minha escola tem 4 mil alunos, mas a fundação toda estava na época de 50, 60 escolas, não sei. Todo o almoxarifado central era gerenciado por esse CP500. Não sei qual era o banco de dados, provavelmente um DBase 2 da vida rodando nele. Aí o que vocês estão falando aqui, questão do declínio, né, do DBase, acho que uma coisa que aconteceu da Aston Tate, ela ter dormido de touca, perder a onda do Windows. Eu lembro de sair depois do DBase 4, um DBase 5 para Windows, mas aí ninguém tava dando bola. Não, mas já foi pela Borland. Já foi pela Borland. O DBase 4 já foi complicado, porque ele demorou pra sair, e eu lembro que um monte de gente foi relutante em migrar pro DBase 4. Ficou parado 3 meses. Não, até porque os migraram, apanharam. Os que migraram se arrependeram amargamente. Pois é, né? Aliás, uma observação, eu falei uma besteira. O Natural é uma das linguagens que você usa pra salvar da base. Então, está corrigido pro pessoal. Você confundiu o Natural com o Rational Rose. Teve isso, aí daí partiu para início do crescimento do SQL. Agora tem uns movimentos aí de gente fazendo uns bancos de dados no SQL, uma coisa assim. Sim, que o SQL vai queimar no inferno. Sei lá, cara, eu não sei nada de SQL. Eu até me inscrevi uma vez no curso online pra aprender SQL, mas do pouco eu li alguma coisa escrita assim, eu achei muito simplesinho de entender. É fácil assim, você sabe um pouquinho de inglês, você lê e entende o que tá fazendo. Se você sabe um pouquinho de inglês e tem o mínimo de noção de teoria dos conjuntos, você consegue usar SQL pra quase tudo na sua vida. Pois é, então assim, não achei tão assim, não tenho desejo que ele queime no inferno não, pelo menos por enquanto não. Mas se tiver com um dia queimar no inferno, não esqueça de colocar serragem no fogo, pra queimar bem devagarinho. Sem problema. E eu botar o Access embaixo. O Access tem que botar com gasolina pra queimar rápido. Então, assim, nós falamos citando aqui ao declínio de um fator. Do padrão, não, o declínio do padrão chinês. Nós falamos da arquitetura do servidor, falamos do Access, a padronização do SQL, que cresceu, até porque conta do aumento do poder computacional do Radeon, que você passou a poder ter um servidor, uma máquina dedicada a isso, né? Sim. As demandas e soluções que foram trazidas pela internet. Nessa aqui podemos incluir o MSQL, que depois surgiu o MiniSQL, acho que era MiniSQL, e deu ao mundo o MySQL, e hoje o MariaDB, né? Aí tem MariaDB Percona, tem vários focos. O próprio Postgres, que é uma evolução do Ingress, que era um outro banco SQL. Não se esqueça do Interbase. Não, pode esquecer o Interbase. Interbase virou Firebird, não é isso? Mas pode esquecer, não serve pra nada hoje em dia. Serve pra piada. Tá. Ai, caramba! Ficou acho que na Borland foi a Borland na Borland de Interbase, não era? Era, mas lembre-se, eu sempre falo isso. Eu trabalho com gente que, se pudesse, ainda estaria dando aula com banco de dados usando Paradox. Que nada, com Abaco. É o seguinte, a historinha do Interbase, quando a Borland liberou o código, né, só conseguiu a liberação desse código fonte, as pessoas descobriram que a senha do root estava hard-coded. What? Nossa, mãe. Que beleza. Que é isso, sim. Pois é. E no fim também, né, César? Agora você pode falar do último item que eu sei que você quer falar. Agora sim, o último, mas não menos importante, talvez seja até, eu acho, mais importante no final das contas. Porque é o seguinte, assim, eu acho que para os pequenas e médias de dados, particularmente em desktop, em standalone, a planilha permite uma solução boa o suficiente. E aí aquela história, se você tem a solução boa o suficiente, mas que vai te resolver o teu problema em menos tempo, você vai utilizar
utiliza a solução boa o suficiente, em vez da solução melhor, só que vai demorar mais tempo para você aprender. E aí o que acontece, né? Acontece que hoje o banco de dados, uma planilha moderna, ela é praticamente banco de dados também. Isso, né? isso quando você não sincroniza tua planilha realmente a um banco de dados, né? A uma tabela de um banco de dados. Isso. E também tem essa, a planilha passou a ser também um front-end de banco de dados, então recebe informação. E aí eu acho que no final das contas a planilha, que continua, por mais que a gente, enfim, eu gosto, mas a planilha continua tendo um impacto realmente grande sobre o desktop corporativo, a planilha também ocupou o espaço, ou parte desse espaço, que sumiu com a derrocada do banco de dados de Alone. Então, muito comum, de repente, gente que tinha um termino, de repente passou a usar Excel para aquele sistema. E muito mais simples, porque o Excel, assim, muitas vezes, o próprio usuário fazia lá o que ele precisava. Eu não tô falando nem de repente de programar um VBA, mas ele fazia lá o que ele precisava. Não era o ideal. Ele agrupa as células, ele usa aquele negócio de subtotal para conseguir a informação que ele precisa, e depois ele pega aquilo tudo e imprime da maneira que ele realmente está precisando. E faz uma planilha consolidada, que é a que ele manda pro chefe. Agora, vocês falaram para coisas pequenas e médias, eu gostaria de fazer uma confissão. No meu local de trabalho, a centralização agora com o fechamento de notas é feito no que a gente conhece como planilhão. The question is, who cares? É uma planilha impressa em papel A0. Cara, Vem cá, vocês não viram isso. É aquela que tem fórmulas que arredondam para baixo a nota dos alunos, não é? Forma aleatória? Oh, yeah. Isso não pode contar. Não, os alunos acham que o arredondamento tem que ser sempre a favor deles. Não pode ser. Eu sempre falo pra eles, nosso arredondamento é agnóstico. Ele é redondo de acordo com a situação, não é a favor nem contra os alunos. Agora, se vocês tiram nota abaixo, o problema não é da planilha nem meu. Mas 4.001 é quase 5, tá? Eu já tive aluno chegando pedindo, professor, eu tirei 5, arredonda pra 7. 4, arredonda pra 9, já ouvi essa. Não falaram pra mim. É 5, põe outro número primo, põe 7. Bota um na frente, vira 15. Mas assim, infelizmente não tem um sistema lá na minha escola para gerenciar tudo, ainda não foi feito, mas infelizmente ainda no ano da graça 2017 esse tipo de coisa é centralizando em planilha. Vai se imprimir, pega essa impressora da 0290 multimídia, tira a poeira da impressora, compra esse papel e imprime aquela planilha monstro para pendurar no mural lá para os alunos conferirem com as notas deles a situação dele. Aí depois você imprime uma outra cópia e fica jogando dados na planilha, né? Na verdade eu queria imprimir e fazer barquinho de papel, fazer um barquinho grande, né? Fazer um barcão de papel. Gente, eu acho que todo mundo conhece a história de uma empresa pequena, média, grande ou gigante que tem lá a contabilidade dela toda em uma planilha, né? E não só contabilidade. A contabilidade é o tipo de coisa que planilha ama fazer, né? Come com farinha no café da manhã. Porque eles veem os dados mais facilmente. Mas como empresas grandes, particularmente na época do surgimento dos desktops, quando talvez tenha sido o grande cisma entre a TI da empresa e os usuários, hoje em dia isso está mitigado, mas na época era muito mais forte, todo mundo desenvolvia o sisteminha dele na planilha e a TI da empresa que se virasse que desse merda. Sim, a culpa era sempre do TI, é a culpa do estagiário. São coisas que existem, então aí, acontece, vai nas empresas, a realidade das empresas é essa, montam planilhas para fazer coisas que poderiam fazer poucos dados, mas é muito mais simples e fica bom o suficiente. E, mais uma vez, historicamente, o bom o suficiente, quando o esforço é muito menor para fazer, sempre vence a melhor solução. A lei do menor esforço, né? Tem um ponto de correr, então encerrou. E aí, como é que tá os expoentes da época, como é que estão hoje em dia? O que levou deles, né? Primeiro a gente já falou, né? O Foxbase Fox Pro, ele foi vendido para a Microsoft em 92, não é isso, César? Acho que um pouco depois, né? 95, não era? 92. Não, 92. 92, quando ele virou o Visual Fox Pro e continuou sendo vendido até 2007. A Computer Associates, ela vendeu o CA Clipper, até a versão 5.3b, até 1997. Vamos ignorar o Visual Object, era uma loucura deles. Mas hoje em dia, se você procurar na internet, conseguir um mínimo de expertise em Google, você vai conseguir chegar em clones, que são desenvolvidos até hoje em Clipper, dando uma preferencial puxada de sardinha pro Harbor, que é em software livre. Mas tem outras ferramentas também, inclusive umas que permitem gerar aplicações gráficas, acho que é o X-Harbor. Aliás, irônico o nome, né? Clipper e Harbor, né? Vocês sabem, Clipper é o nome de um tipo de veleiro, Harbor é porto.
Sim. Onde o veleiro atraca. É onde o veleiro acabou por chegar. Pois é. E por último, a parte mais divertida, irônica e colorida para esse episódio, né? A Borland, ela lançou o DBase 5 para DOS em 94, depois ela lançou o Visual DBase 5 no ano seguinte. Todo mundo ignorou solenemente, né? Todo mundo ignorou o DBase 5 também. E em 1999, ela vendeu esse espólio da Aston Tate, acho que ela comprou só de raiva, ela vendeu o DBase em si para Ksoft, e um dos nomes que várias vezes deve virar DBase LLC, e hoje em dia, se não tiver nada fazendo na vida de $100 sobrando, você pode comprar, pelo menos, não essa versão, tá? Você pode comprar o DBase Plus 11 para o Windows 10, que roda em PC velho, e aí sim, se você tiver $100 sobrando na sua carteira, comprar o DBase Classic, que é para DOS, que é basicamente o DBase 5 atualizado. Com direito a site, né? dbaseclassic.com. Um site só para ele chamar de seu. E se vocês entrarem lá, você vai ver bonitinha a telinha do DBase Classic, pela módica quantia de $99. Praticamente está de graça. Sim, parado o preço do DBase 2, né? E o legal E a cara dele é a cara daqueles aplicativos da Borland feito Pascal para console. No final é ganho padrão da Borland para texto, né? Eu acho legal a chamada aqui, né? It's back, that's right. DBase Classic, one of the best selling DBase for MS-DOS is back. Se rodando o FreeDOS tá valendo, né? Assim, se você quiser se divertir, procurar DBase na Wikipedia, vai ver que, assim, em algum momento, a partir do DBase 5, a numeração de versão foi completamente maluca. Então vocês vão achar DBase 2.8, depois pulou pra DBase Plus 9, e por aí vai. Deve ser aquele pessoal que numera casas aqui na Baixada Fluminense, na rua. Entra na rua, vai numerando. A casa começa com o número 10, depois 400, 300, depois... o cara tem um saquinho cheio de número, ele tira o número e vai colocando. Vai jogando o número pro alto e bateu, ficou. O problema é do carteiro. Afinal de contas, o carteiro que se vire. Porra, eu passei por isso na quarta-feira, no sábado. Olha, eu achei aqui, inclusive, os requerimentos do sistema, tá? O DBase Classic, ele pede computador com Intel 386 ou posterior, um PC 100% compatível, DOS 3.3 ou posterior, então roda no FreeDOS e Pania, pede no mínimo 4 MB de memória estendida, 6 MB de memória estendida recomendável, 9 MB de HD, opcional, você pode ter um Windows 3.1, nossa, eu vou ter tempo, o IBM OS 2 ou posterior, ou alguma versão 100% compatível. E se tiver um dispositivo de apontamento, você pode usar o mouse é recomendável, mas não é essencial. E ele é totalmente compatível com o DBase 3 Plus e o DBase 4. Caramba. A essa altura do campeonato é o que se espera, né? Curioso assim, por que eles vendem isso? Olha, você tem empresas que têm sistemas em DBase perdidos por aí e o cara precisa, de repente, ter alguém para dar suporte a essa bagaça. Olha, a gente tem um sistema lá na escola, antigo, que foi usado para gerência da escola, muito tempo atrás, feito em Clipper. Cara, a gente mantém uma máquina na secretaria da escola com Windows XP, tudo lá, porque de vez em quando precisam consultar aquela base de dados para ver algum aluno da escola. Aí pensa, vamos migrar isso para outra. As tabelas todas estão sem identificação e já foi feito, um professor já começou um projeto, grupo de alunos para migrar aquela base, para tentar fazer um sisteminha somente para consulta, para transportar com uma MySQL. Basicamente eles desistiram. Foi aquele professor que fugiu para Machu Picchu? Não, esse aí não chegou a ver necessidade de fugir não, mas ele desistiu, ele disse que não dava. O sistema é vendido até hoje, não obviamente em Clipper, já fizeram de outra forma. Ele começou a dizer que o sistema não era de Deus. Mas teve um cara de dor de cabeça. Tentamos importar isso aí para dentro do MySQL e fazer uma interface para consulta, e basicamente a solução que deram, manter essa máquina por enquanto aí, rodando esses arquivos aí, por favor, pelo amor de Deus. Roda ela no DOSBox. Eu já tentei, já fomos tentar também no DOSBox. Não funcionou direito. A solução que eu tô vendo que eu devo fazer é fazer uma máquina virtual com ela. Fazer uma VM, jogar nas máquinas novas e pronto. Quem precisar consultar, bota lá. Mas se explicar muito para os funcionários da secretaria, assim, os dois neurônios vão se falar. Então a gente vai ter que ver uma solução que seja também fácil para elas. Põe a máquina virtual acessando por VNC. Olha, não é mais ideia. Ela vai dar 2 cliques e vai abrir uma janelinha bonitinha. Alguma coisa do tipo. Eu tô vendo talvez uma solução do tipo dar 2 cliques e já pula o VirtualBox botando essa VM. O emulador de DOS do que o achave.org usa pros joguinhos. O Mami pra web.
Não é uma ideia, não. Uma coisa. É read-only, né, então? Read-only, não é uma ideia. Mas o negócio é estranho, sabe? E é complicado lidar porque é um sistema de código fechado. Então a gente teve dificuldade de mexer isso. Sabe que existe um disassembler de Clipper, né? Sim. Ele também tentou isso. E o disassembler falou que o programa não era de Deus também. Por aí. Falou que aquilo ali não era... Aquilo ali quem escreveu não tem mãe. O cara tava aprendendo a programar. É uma empresa. A empresa existe até hoje usando sistemas para gerência escolar. Em algum momento os caras tinham que aprender a programar. Mas eu acho que essa estrutura maluca é proposital. Sim, com certeza. Aprender dentro ali deles, com certeza é proposital. É a conclusão que a gente chegou. Gente, chegamos ao final desse episódio? Vamos lá, vamos dar um drop no banco? Vamos. Drop all, rapaz. Drop all no banco. Agora o problema é se o DBA for o Chuck Norris. Cara, mas no DBase não era drop não, ou era? Acho que era Não, acho que é Purge. Purge? Acho que então era Purge. Era Purge, né? Agora se o DBA for o Chuck Norris, ele não dá drop no database. Ele vai dar um roundhouse kick no database, né? Por aí. Na verdade, sim, vamos encerrar, vamos chamar a mãe do Bob Table. Ih, tá uma maravilha esse episódio. Meu Deus. Beleza. É só alegria. Enfim, né, já temos o Purge na pauta, já podemos nos pedir, mas antes de pedir, Giovanni, olha lá. Aquele programa em Clipper que a gente tinha mexido para o gerador de pauta, você chegou a dar uma olhada porque a compilação parou? Sim, justamente culpa da mãe do Bob Tables. Ela cadastrou o último item. E se você não sabe do que eu estou falando, visite o link do XKCD. Então quer dizer que a gente vai ter que fazer todo o trabalho. Bom, pelo menos espero ter dado os bancos, tá? Vamos torcer lá no DPF. Essa é a nossa esperança. Mas eu acho que eu tinha mandado o Juan fazer o backup. E eu espero realmente que não tenha bad block no disco. O disquete 5/4 é infalível, nunca dá problema. Acordem! Não, tô falando do disco rígido que a gente tá usando pra o HD RLE também não dá problema. A lista dos setores com defeito. Tá? Podemos confiar nos demais. Então, beleza. Beleza. Bom, então vamos encerrar, né? Bom, eu espero que esse episódio tenha sido produtivo para todo mundo, né? Que todo mundo consiga bater as metas de audição do Retrocomputaria e que nunca depois nem drop nos bancos de dados. Tchau. Gente, pessoal, muito obrigado por terem assistido este episódio. Assistam sentados nos seus bancos de dados e tchau. Gente, espero que vocês tenham aí, assentado nos seus banquinhos, conseguido um pouquinho mais de dados com a gente. Então, espero que vocês tenham se divertido com esse episódio e no próximo episódio a gente deve falar de muito mais coisas, vamos dizer, construtivas e acumulativas. Até a próxima, então. Fui! Posso eu me despedir? Porque agora todo mundo já ouviu o episódio, todo mundo tem dado em casa, bastante. Que isso? Você tá rindo do quê? Pro inferno! Não, depois dessa eu vou embora, cara. Eu tava pensando numa piada pra fazer, mas depois dessa não. Não, tchau. Depois dessa hora. Demorei tanto com a minha piada e ele me veio com uma dessa. Meu Deus do céu, eu tenho que ouvir essa altura da gravação. Alguém mata, por favor. Então, gente, até mais e dê tchauzinho pro Ricardo também. Diga até logo, Ricardo. Até logo, Ricardo. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal ou PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.